E o deputado Daniel Silveira afirmou na terça-feira que os ministros do Supremo Tribunal Federal são completamente parciais. Em depoimento virtual ao Conselho de Ética da Câmara, o congressista disse considerar que os membros da corte atuam ao mesmo tempo como vítimas, acusadores e julgadores. Silveira está em prisão domiciliar desde fevereiro, após ter publicado um vídeo com críticas ao STF. A prisão em flagrante foi ordenada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Vamos acompanhar um trecho. Nós vemos claramente que ela foi desrespeitada pela corte, que deveria ser a guardiã dela. E eu repito, quem são esses ministros para determinarem o que alguém pode ou não dizer? Nós já temos um Código de Processo Penal, temos um Código de Processo Civil, temos um Código Penal, temos leis constitucionais, temos letras de lei e suas penas. Não um malabarismo, né? Uma manipulação jurídica para poder dizer a conveniência. Olha, não se aplica, por exemplo, a prisão preventiva a um parlamentar. Então, se não aplica, por osmose eu vou dizer que é inafiançável. Por quê, ministro? Então, a fala do deputado federal Daniel Silveira. Começo com você, Guilherme Fiuza. O que achou aí, Fiuza, dessas declarações do deputado? Bom, nós vimos a procuradora, a doutora Tameia Danelon, fazer aqui uma retificação no que ela mesma tinha dito mais cedo, que jamais tinha visto uma diligência desse tipo sem a consulta ao Ministério Público. Tá? Então, vamos primeiro colocar essa pergunta. Por que o Ministério Público não foi ouvido desta ação de grande monta contra o ministro de Estado? Queremos saber por quê. Vai que tem uma razão. Então, a gente precisa saber. Não, seguir um critério tal, vocês não estão bem informados, tem aqui um expediente que permite, tarará. Fora disso, a gente está fora do Estado de Direito. A gente está onde? Está na CPI do Calheiros? É a nova ordem jurídica? Então, a doutora Tameia, ela se corrigiu para dizer o seguinte: havia um outro momento em que o Ministério Público, o parecer do Ministério Público, não foi requerido, segundo no entender dela, de forma absolutamente equivocada, né? Uma infração ao direito. Qual foi esse outro momento? Foi no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, que é conduzido pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. Esse que, por um ato de ofício, mandou prender um deputado e a Câmara foi lá, se ajoelhou e entregou a cabeça desse deputado, dizendo que aquilo que ele falou não podia ter falado. A gente já fez aqui diversas vezes a ressalva, vamos fazer mais uma vez, um discurso indefensável, né? Não só pela forma, como algum teor autoritário eu vejo ali. Agora, até então, não era assim que a lei funcionava. Até então, na democracia, o parlamentar tinha proteções para exercer a sua livre expressão, né? Expressão dos interesses, dos direitos daqueles que votaram nele. E a Câmara ignorou esse negócio, sancionou a decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora nós estamos vendo, com esse caso, os casos se conectam, né? Nós estamos vendo, mais uma vez, e tivemos aqui este cuidado de ouvir uma professora do direito, né? Além de uma procuradora, uma professora do direito, para mostrar que não pode ser assim, não. Aí é a leitura que eu estou fazendo aqui do Popular. Ela quis dizer o seguinte: não pode ser assim, não. O processo não é feito assim. Não existe. Ele denota alguma outra intenção de passar por cima do Ministério Público. O Ministério Público, na Constituição Federal, é uma das instituições, pelo que está escrito lá, que tem, talvez, o maior papel de guardião da democracia, né? Ela é justamente a instituição que vai fazer com que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não sentem em cima dos seus poderes e não abusem deles. É o Ministério Público, representante dos direitos coletivos. Ele foi ignorado por um mesmo ministro do Supremo que, né, segundo o entendimento da professora, nas duas únicas vezes que ela viu isso acontecer,
da lavra deste mesmo ministro. Então, eu pergunto o seguinte, o Senado está envolvidíssimo lá com aquela CPI circense, que existe para intimidar as pessoas que vão lá, existe para coagir as pessoas que vão lá, de um jeito tosco. Eu gostaria até de aproveitar e saber um pouco mais, mas não tem como, porque é aquilo ali. É bravata, é gritaria, é o Randolph gritando, prende ele, praticamente isso que eles falam com outras palavras. O Senado está envolvido com isso. E o pedido de exame desses atos do ministro Alexandre de Moraes? Está lá, foi apresentado com aí, sei lá, quase 3 milhões de assinaturas, foi uma petição da população e está lá. Enquanto não for averiguado, volto a dizer, não é uma perseguição a alguém, a um membro do Supremo Tribunal Federal. É preciso averiguar, senão outras ações ao atropelo do Estado de Direito vão acontecer. Augusto. Olha, tá dito tudo pelo Guilherme. Eu me abstenho, voto com o relator. Perfeito. Passa o tempo então para você, Ana. Olha, eu também voto com o relator. Eu só vou acrescentar o seguinte, os números que já estão me perguntando aqui, os números dessa operação em relação ao ministro Ricardo Salles, são 160 policiais federais cumprindo 35 mandados no Distrito Federal, Pará e São Paulo, inclusive nos endereços aí residenciais do ministro. E também a autorização do ministro Alexandre de Moraes traz a quebra de sigilo bancário e fiscal. Em relação ao deputado Silveira, mais uma vez, né, a gente está vendo agora se repetir. A gente, como o Guilherme Fiuza disse, a gente faz as ressalvas todas ao vídeo do deputado Daniel Silveira, a gente quer saber das investigações em relação ao ministro Ricardo Salles. Agora, nós temos um rito, nós temos uma Constituição, nós temos instituições que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal ficam dizendo que nós temos que respeitar e nós queremos respeitar. E a Lava Jato trouxe de novo essa confiança em relação ao respeito às instituições, mas diante disso fica muito difícil a gente continuar acreditando nos freios e contrapesos aí da nossa Constituição, das engrenagens das nossas instituições. E a verdade também, Vitor, a gente vai acompanhar, obviamente, essa investigação do ministro Ricardo Salles, mas a verdade também é que esse foi um dos ministros que fechou muitas torneiras aí de ONGs relacionadas à Amazônia, ONGs de fachada. Então, dentro daquele escopo que as pessoas aí, que a oposição adora chamar de ala ideológica do governo, Weintraub caiu, derrubaram, o ministro Ernesto Araújo também, e é muito óbvio que o ministro Ricardo Salles seria a próxima peça nesse sentido. A verdade é que dentro do nosso acompanhamento aí dessas investigações, o que fica muito óbvio é que dentro dessa histeria que existe na oposição, no judiciário, com ministros do Supremo Tribunal Federal, é que eles não aceitam os resultados das urnas de 2018. Quer fechar, Zé? Temos 1 minuto e meio. Sim, quero. Olha, eu tenho um texto aqui na página da Jovem Pan que se chama o deputado Daniel Silveira, um entubado jurídico. Isso porque ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima da Justiça Brasileira. Ele ainda não está condenado de fato, né? Mas veja bem, se o plenário do Supremo confirmou a prisão assinada por Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, e depois confirmou de novo e mantém Daniel preso, significa que há ali no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima, a indicação de que vai manter a condenação. A prisão foi decretada antes mesmo da denúncia, houve uma inversão. Primeiro prendeu para depois investigar e depois julgar, né? Então é por isso que eu chamo de um entubado judicial. Ele não tem o que fazer, não há o que fazer, não há apelação possível, né? Ao próprio Supremo, ele acabou de ter outra derrota e mantém a prisão dele em casa, né? Saiu aquela prisão total. E o mais interessante nesse depoimento dele ao Conselho de Ética é que ele fala, olha, eu tenho certeza
de que serei punido por vocês. Mas ele deixa o grande recado: hoje serei eu, né? Amanhã será um de vocês. Esse é o recado dele ao Conselho de Ética, ele dizendo que será mesmo punido também na Câmara. Ele é entubado no Supremo e na Câmara.